Saudações oceânicas, galera. Prazer imenso estar aqui com o Rafael Dourado, nosso brother do Morro do Chapéu, cara que respira surf, também é kitesurfista, comandante aí do Vila do Chapéu, comandante aí da Monte Dourado. Vila do Chapéu que vem mudando a realidade da comunidade da Taíba, do empreendimento de Iniciou com essa foto aqui, né? Praticamente, com a Beach Show, né? Mas o mundo do surf mesmo é... Isso é o histórico de 2018, isso é o épico. Isso é o épico. Você evolui muito rápido, muito rápido mesmo. Já viajou para Pico Internacional, foi para Indonésia já foi para vários lugares, na verdade, né? Isso. E surfando bem. Queria trazer para cá, pro Beach Show TV, histórias inspiradoras, né, de pessoas que vivem o beach style e também fazem da sua vida profissional mais próxima desse beach style. Mas essa sua pergunta, ela é importante porque eu não fui uma pessoa que foi querer empreender na Taíba só para fazer dinheiro. Né? Não só um condomínio simples, foi um condomínio todo pensado, foi feito com coração, né? Foi feito como se fosse pra gente viver lá. Né? Como se fosse, não, foi feito pra gente viver lá. Pista de skate. Pista de skate, tudo que a gente idealizou lá é o que a gente pensou assim, o que é que eu gostaria que tivesse lá pra mim. Então ele já entendia mais ou menos com algumas dores também do mercado da parte de kite e tal, e a gente começou a ver essa necessidade crescendo, e a gente falou, galera, vamos focar, vamos montar uma empresa e vamos focar para que essa empresa venha atender essa galera que é do nosso litoral. Vamos ajudar a fazer uma transformação no nosso litoral, o esporte e a natureza. A gente gosta de estar em contato do esporte e da natureza, é uma coisa que nos une, né? E a gente entendendo isso, a gente sabe como atender a demanda dessas pessoas que vêm para cá. Né? Consomem, mas cuidam. Consomem, mas cuidam. Né? Essa, na verdade, é uma das grandes preocupações da Taíba, né? A gente quer ver a Taíba crescendo, não só a Taíba, o litoral inteiro. E eu acredito que seja também a preocupação sua, do Felipe e do Deco. Com certeza. Né? Crescer organizadamente. De forma organizada, crescer de forma sustentável, né? Que cuide do meio ambiente, que cuide ali daquele lugar que pra gente é tão sagrado. Né? E quando a gente fala sustentabilidade, a sustentabilidade ela envolve tanto a natureza quanto a comunidade local, né? O espaço em si, porque todo mundo tem que crescer junto. Isso. Não adianta só um crescer e ficar todo mundo do outro lado. Gerar oportunidade, né, para os nativos. Você cresce com a geração de oportunidade, né? Então, você tá o tempo todo aqui e tal, vamos fazer. E aí a gente decidiu fazer até um pouco maior, com a festa legal e tal, né? E foi uma experiência muito massa, 2024. E foi quando também nasceu a ideia do... Agora a gente vai para o Réveillon, vai ser terceiro ano, vai ser a terceira edição, né? E por conta da ideia de um dos amigos nossos, que é o Pedrinho Dal, né? Ele já fez alguns eventos da WSL, ele participou, é cliente nosso. Ele participou do evento e falou, porra, aqui dava pra fazer um QS. Essa onda aqui é animal. E ele já fazia QS, já fez alguns QS. Hoje, esse ano a gente teve uma parceria muito grande que a prefeitura tá olhando muito pro esporte de São Gonçalo. Isso é super importante. Super importante. O suporte, o apoio. Sim. Quando uma prefeitura ela identifica que o turismo é importante pro seu setor, que o esporte é importante não só pro setor do turismo, mas também para a comunidade, né? Com todo, né? E aí essa atual gestão tá com um olhar muito grande pro esporte, e eu achei isso fantástico, né? Eles abraçaram essa ideia. Eu até agradecer ao prefeito Marcelão e a equipe, viu? Obrigado por estar olhando tanto aí pro surf, pro kitesurf. De quem é da publicidade ou do comercial, de juntar essas pontas, né? O que a gente faz também aqui, o que a gente busca também com a Beach Show TV, é porque desde esses eventos, surf na laje, um campeonato entre amigos, agora eventos nacionais e internacionais. Muita coisa vindo. Réveillon, destaque no Brasil todo, foi o Réveillon Maravilha, impressionante. Então a Taíba, ela tá em outro patamar. Posso até afirmar, galera, que a Taíba esse ano principalmente está no holofote máximo do surf e do kitesurf brasileiro. E o que faz uma cidade crescer é a infraestrutura e as atrações que você leva para lá. Seja de campeonatos, seja de eventos como um Réveillon, né? Para poder ter um crescimento bacana e as pessoas voltarem. Acomodações boas na cidade. A gente precisa sim colocar na balança qualidade de vida, morar na cidade, morar na praia. Então como é que você, como empreendedor, né, do setor imobiliário, está enxergando esse crescimento aí no mundo surf, kite, litoral, beach tide?
Porque como é que eu vou fazer o cliente dar experiência para o cliente final, que é o turista, se eu não dou a experiência pro cara que vai empreender, que é um parceiro meu, que é o meu cliente direto, né? Então hoje a gente oferece o serviço da construção da casa. Essa noção. A gente vende lote, mas a gente oferece o serviço de construção da casa, não obrigatoriamente pela gente, mas pela rede de pessoas que estão próximas da gente, são bons construtores, né? Para que a pessoa não passe um perrengue, uma dor de cabeça. Quando ele termina a casa, ele tem um outro problema, porque ele não é um gestor de aluguel. Sim. Né? Ele quer ser monetizado, mas ele não sabe como, não sabe as plataformas, vai ter que estudar, vai ter que despender tempo dele para isso. Então, a gente oferece também a solução, que é essa parte é nossa, né? De ceder a expertise da gente para poder fazer o aluguel. Fazer a gestão do imóvel. A gestão. 100% vendido? 100%. 100%. E o Ítalo Ferreira está lá com a gente. Tá lá. Por que ele gosta da Taíba, hein? Rapaz, eu acho que é porque tem uma laje lá. Tem uma laje lá. Que legal. Tem o Cais também, Tem o Cais, né? Tem Duna. Mas também pela galera, um cara, gente boa, né? Com espírito bom, e aí... Nosso campeão mundial e olímpico, viu, galera? É louco pela Taíba, velho. Louco. O que a gente quer é o seguinte, ó. O que é que você tá precisando agora? A venda não acabou quando eu vendi o lote, né? A venda, ela continua. Porque tem a construção, tem a parte do aluguel. O padrão a ser seguido. O padrão a ser seguido, tudo direitinho. E a ideia é justamente gerar essa satisfação no final, ver que aquilo ali é uma oportunidade de investimento, né? Porque o nosso litoral está em crescente e a gente precisa ajudar o nosso litoral a crescer de forma organizada. E a gente não vai fazer isso sozinho, eu não vou conseguir fazer isso só. As pessoas sentirem que fizeram realmente um bom investimento, né? Beleza, exatamente. Já na Ilha do Guajiru, você vê muita gente chegando e saindo só uma vez por ano. Na Taíba você tem repetição, tem 3, 4, 5 vezes a pessoa vai para lá durante o ano, né? Só que lá na Ilha do Guajiru, como é que eu vou fazer um investimento que a pessoa visualiza como segunda moradia, sendo que a pessoa vai 1 ou 2 vezes lá? Então eu tenho que fazer que seja um produto de segunda moradia de investimento, com a mentalidade que a pessoa vá colocar lá como uma oportunidade de colocar como aluguel por temporada. Perfeito. Que quando ele for para lá, ele vai ter o espaço dele. Quando ele não estiver lá, ele vai estar ganhando dinheiro, né, com o imóvel que ele tem lá. Entendeu? Lá de kite. Só precisa de uma piscina, quer muita piscina aqui. Já está em andamento ou já passou algo desse tipo pela Dourado Incorporações e pela Mãe Dourado? Já estudamos bastante, né? Planos aí da... A gente estudou bastante. Viajamos, conhecemos praticamente todas as piscinas de onda. Fomos na Austrália, né? Fomos na Austrália, Califórnia. No Brasil inteiro, no próprio Brasil, em todas as piscinas que tem aqui no Brasil, né? Mas já analisamos todos os números, como fechar a conta e tal. O nível das ondas. O que seria ideal para cá, né? Porque nem toda onda vai ser ideal para cá. Tem a questão do vento. Mas é isso, pessoal. Cara, empreendedorismo com responsabilidade, grandes ideias, uma visão da praia, do surf, né? Do beach style. É isso que você vê aqui na Beach Show TV, pessoal. E depois de 15 anos, o Ceará voltou a sediar uma etapa de Qualify Series da Liga Mundial de Surf. É como se fosse a divisão de acesso da Liga Mundial. O evento aconteceu na praia da Taíba. Temos até algumas imagens aí do campeonato, os highlights. O campeonato aconteceu exatamente na laje do Morro do Chapéu. Na categoria profissional, o potiguar Rafael Barbosa bateu o experiente Jadson André entre os homens. Rafael teve uma nota 8,83 na final. Entre as mulheres, melhor para a peruana Daniela Rosas, que venceu a paulista Carolina Bastides, de apenas 13 anos de idade. A Daniela chegou a 9 vitórias em etapas do QS. Igualou uma marca, adivinha de quem? Da cearense Tita Tavares, a primeira brasileira a fazer parte da elite mundial. A próxima etapa do QS já é a partir de amanhã em Santa Catarina.
Saudações oceânicas, galera. Prazer imenso estar aqui com o Rafael Dourado, nosso brother do Morro do Chapéu, cara que respira surf, também é kitesurfista, comandante aí do Vila do Chapéu, comandante aí da Monte Dourado. Vila do Chapéu que vem mudando a realidade da comunidade da Taíba com empreendimento de alto padrão, mas não só com empreendimento de alto padrão. Tem uma questão social aí gigantesca que o Rafael vai contar pra gente, que é importantíssima, que acolhe surfistas e kitesurfistas profissionais, amadores e a comunidade como um todo, fortalecendo aí geral a cena no estado do Ceará e no Brasil também. Rafael, fala pra gente, a galera que não te conhece, e pra quem te conhece também, já que te admira, já convive contigo, onde é que veio a origem, né? A origem pro surf, onde é que o beach style entrou aí na tua vida e como é que ele influencia diretamente na tua carreira profissional e na escolha dos teus empreendimentos. Fala pra gente aí, fica à vontade, um papo bem descontraído, é show, é beach show, aquele lifestyle que a gente gosta, que a gente vive e que a gente tá acostumado aí e quer passar isso pro mundo. Com certeza. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, meu irmão. Tamo junto aí sempre, né? Há muito tempo. Acho que uma das viradas para olhar mais assim para Taíba iniciou com essa foto aqui, né? Praticamente com a Beach Show, né? Mas o mundo do surf mesmo Isso é o histórico de 2018, isso é o épico. Isso é o épico. Deixa eu mostrar aqui. Foi um dos melhores swells que eu já vi quebrar lá na laje, né? E aí a gente, quando eu comecei sou engenheiro civil, né? Formado. E sempre tive um sonho de empreender, de construir, né? De fazer algo maior. Era aquele feeling que já estava dentro da gente. Às vezes a gente não sabe, né? Exatamente como expressar aquilo, mas já sentia isso dentro de mim que eu queria construir. Não sabia ainda como, porque não venho de uma família rica, né? Lógico, eu venho da classe média, meu pai sempre me deu muita educação, né? Muita informação, né? E que eu acho que a base de tudo é a informação, né? E comecei a fazer projetos nos interiores, até que no começo ali muito apertado, né? Muito estresse e tal. Dificuldades normais que acontecem na vida de todo mundo. Começou a dar certo, né? Começou a pegar atração. E aí com isso também comecei a ficar com um tempo um pouco mais livre, porque no começo não tinha tempo. Era trabalhando de 7 horas da manhã até 9 horas da noite, durante uns 4 anos, 5 anos aí, full time. Sem férias, sem academia, parei de jogar futebol, né? Que era o que eu fazia antes do surf, eu gostava de jogar futebol, né? E aí, quando foi mais ou menos 2015, o Gigi, um amigo meu, né? O Giovanni, acho que você conhece também, né? Já era também amigo do Felipe, e o Felipe tinha acabado de montar a escolinha de surf, a Junco, né? Nosso querido Arthur Silva exato. Campeão brasileiro. E aí quando eu decidi, né, que eu precisava também voltar a fazer esporte, eu já tinha feito algumas aulas de surf lá atrás, na PF Surf School, né? Que era da época do Thiago e tal, fez uns 6 meses, depois parei que eu tive que viajar. Thiago Miranda. Thiago. E aí ficou essa sementezinha, sabe? Dessa aula que eu tinha feito durante 6 meses lá atrás, né? E aí eu voltei, decidi ir lá pra Junco, junto com o Giovanni. E aí fui fazendo amizade com a galera lá, já era amigo do Felipe, a gente se formou junto na Unifor, né? Mas eu não sabia que ele tinha montado já a escola lá, mas aí o convite de um amigo comum, a gente foi fazer essas aulas. Voltei a fazer as aulas, comecei a entrar no ritmo, gostando, empolgado, indo 3 vezes por semana, 4, 5, fui picado pelo mosquito do sul, exatamente. Não tem jeito. E aí com 1 ano, né, de surf ali, comecei a querer evoluir mais, muito focado, eu sou muito assim, quando eu entro numa atividade ou numa experiência nova, eu busco o máximo da evolução o mais rápido possível, né? Pra buscar uma equalização ali, né? Eu ia até comentar isso e vou aproveitar. E só deixa, você evoluiu muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Já viajou para Pico Internacional, foi para Indonésia já foi para vários lugares, na verdade, né? Isso. E surfando bem. Surfando bem para quem começou tarde, justamente. né? Comecei com 25 anos, né, a surfar.
Então, com 26 ali, né, eu fiz a primeira viagem internacional, que foi pro Peru, junto com o Charlie Brown, o Jerome, amigo meu. E aí lá entendi o que era uma linha de verdade, uma onda, porque até então eu só tinha surfado na Praia do Futuro, né? Foram pra onde? Pacasmaio, Lobitos, Pacasmaio, Lobitos. Punta Roca, Muita onda boa. Senhorita, Cabalheiro. Bom demais, muita onda boa ali. Demais. E ali realmente eu comecei a me soltar mais e querer viajar e querer ir para outros cantos. Aí foi quando o Charlie Brown ele falou assim, olha, tem uma onda muito boa, que eu tenho casa lá na Taíba, no Morro de Chapéu. Porque até então a gente tinha ido para Taíba, mas era Taibinha, né? Que é uma onda muito boa também, né? Mas quando a gente fala assim, a onda mesmo performance do estado do Ceará, né? Que eu considero, pelo menos, lógico, cada um vai ter a sua onda preferida, claro, né? natural. Nem da minha preferência. Então quem te arrastou mesmo ali pro Morro de Chapéu foi o Charlie Brown? Foi o Charlie Brown. Foi o Charlie Brown. Bacana. Aí eu peguei lá Valeu, cabeção! Aí eu peguei uma onda lá. A primeira onda que eu peguei, né? Na verdade, como eu já tava dentro da Junco, e um dos meus professores também lá dentro da Junco era o Fassola, né? Isso. A primeira onda que eu peguei foi uma onda empurrada pelo Fassola, uma onda da série, lá na laje, né? E foi uma onda que eu fui lá de dentro até a beira. Só acelerando, que eu não tinha ainda manha de dar rasgada e tal, né? Pirou o cabeção. Eu pirei o cabeção lá e falei, rapaz, essa onda aqui é diferente. Essa onda é diferente. Mas realmente a onda da laje do Morro de Chapéu é diferente. E aí, isso já era no final da temporada de 2017. 16. 16. Aí eu falei, não, 17 eu vou surfar lá. Aí 17 comecei a ir bastante, foi quando também conheci o Petrônio, num swell que teve épico, dia 1º de abril, até como se o dia da mentira, né? Parece mentira. Parece mentira, mas os primeiros de abril tem um histórico espetacular, né? Na verdade, do estado do Ceará. E aí ali começou a criar uma comunidade, eu realmente me inseri junto com o pessoal, conheci as pessoas, vi que todo mundo tem um coração bacana. O Petrônio também é um cara massa, né? Empresário, que nunca abandonou o espírito dele de surf, tá viajando. Ajuda a galera e tal, né? E aí eu falei, não, eu quero ter uma casa aqui, né? Aí foi quando começou a ideia de querer ter algo na Taíba. Empreender na Taíba. Só que começou com a ideia de ter uma casa. Entendi. Né? Então eu vou participar agora. Eu tava aqui caladinho, porque, cara, eu tô vendo aqui tudo que a gente projetou, Mardônio, sabe? Se equalizando, né? Porque a gente queria trazer pra cá, pro Beach Show TV, histórias inspiradoras, né? De pessoas que vivem o beach style e também fazem da sua vida profissional mais próxima desse beach style, né? E aí... Muito agradável, né? Sim. Aí o Rafael mencionou aqui o Thiago Marques, da Orla, mencionou o Charlie Brown, mencionou a Praia do Futuro, o valor que tem a Praia do Futuro, né? Que eu amo também e tenho que sempre estar mencionando. Foi onde eu aprendi. É um tesouro nosso aqui, a Praia do Futuro também, né? É da capital. E aí, cara... E tem um ditado que é verdadeiro. Se você surfa na Praia do Futuro, você surfa em todo canto. Qualquer lugar do mundo. Né? Temos grandes nomes que são provas incontestáveis. Você tomou aquela onda. Mas aí o seguinte... Michael Rodrigues, Adilto Mariano, Claudemir Lima, Arthur Silva, enfim. Então o Rafael, ele já passou pela experiência empresarial, né? Tava lá pegando as experiências, porque a gente sai da faculdade com 20%, 30% do que a gente precisa saber, e a gente vai aprender mesmo no mercado, né? Nos estágios, no trabalho, no dia a dia, no investimento, né? No empreendedorismo. Então o Rafael falou, e a gente foi lá construir no interior, e a gente viu uma certa dificuldade, e aí você conheceu através do surf, né? Esse novo ambiente, e aí a pergunta nesse sentido agora, né? Trazendo para o lado também empresarial, como é que você vê aí o crescimento, né, das buscas, né? As novas tendências de qualidade de vida, né? Hoje, assim, a gente a gente precisa sim colocar na balança qualidade de vida, morar na cidade, morar na praia. Então, como é que você, como empreendedor, né, do setor imobiliário, está enxergando esse crescimento aí no mundo surf, kite, litoral, beach style? É uma crescente no mundo todo, na verdade. É uma crescente no mundo todo. No mundo todo, né?
E eu acho que foi potencializado essa visão após a pandemia, né? As pessoas darem valor a estar conectado com a natureza, né? Com o esporte, né? Que faz você se sentir bem, te dá uma dose de endorfina ali, né? A pandemia mudou toda essa visão mesmo. Muita gente. Mas essa sua pergunta, ela é importante porque eu não fui uma pessoa que foi querer empreender na Taíba só para fazer dinheiro, entendeu? Lógico, o dinheiro ele é uma consequência. Né, do seu propósito, que você quer desenvolver na sua vida, né? Mas quando eu fui para Taíba, eu fui com o intuito de ter minha casa lá. E eu tinha um grande problema de encontrar... O condão da laje. Hã? O condão da laje. Por conta da onda da laje, né? E eu, como trabalho desenvolvendo terras e tal, né, desenvolvendo masterplans, eu tinha uma grande dificuldade, e ainda mais estava começando, eu tinha uma grande dificuldade de adquirir um patrimônio, né, que não tivesse realmente um documento. Porque hoje você tem um documento, né, você deu um problema, né, você chega, pega aquele seu patrimônio, você alina ao banco, levanta dinheiro e resolve o seu problema. Isso. Né, que às vezes é um problema imediato ali, naquele pontual, naquele ponto. E eu, como não podia estar descapitalizando minha empresa, naquele momento que eu estava crescendo, para colocar meu capital em algo que eu depois, se eu precisasse revender, eu ia ter que queimar no mercado, talvez vender por mais barato do que eu comprei o terreno e construí, entendeu? Porque você não tem liquidez, né? Correto. E na Taíba a maioria dos terrenos são... E a maioria dos terrenos lá não tinha documentos, né? Papel da moraria. Aí, o único terreno que tinha documento lá era o do André, né? E aí eu, na época, não estava interessado na região de praia. A região de praia estava com muitos problemas, né? Historicamente tinha muitos problemas no passado. Essa visão do kite estava sendo implementado, o turismo de aluguel por temporada estava sendo implementado. Então a visão que eu tive para lá foi, beleza, eu conheço várias pessoas que queriam também ter terrenos aqui que tivesse documento para poder ter a mesma dor que eu tenho. E existe esse terreno maior aqui. Eu vou negociar esse terreno, né? Documentá-lo. Documentado não, que já estava documentado, né? O do André. O do André, exatamente. Já estava todo documentado, né? Eu só ia fazer o projeto, aprovar tudo direitinho. Desmembrar ele. E eu sabia que parte dele eu conseguiria vender para alguns amigos meus. Né? E outra parte, eu ia vender a mercado, ia ter o meu terreno lá. Ia conseguir ter o meu terreno. Então, o intuito de eu fazer o projeto lá é para que no final eu pudesse ter uma terra para mim. Sua terra na Taíba. Minha terra lá. Legalizada. Exatamente. E aí, no meio desse percurso, foi quando apareceu o Felipe e o Deco, né? Eles querendo também construir lá, ou seja, já eram os amigos que queriam estar lá e queriam fortalecer essa ideia. Foi quando a gente se juntou e falou assim, não, vamos fazer isso aqui juntos, né? Mas aí quando eu comecei a fazer esse produto, foi que eu vi que... Onde foi criado o Vila do Chapéu? Foi criado o Vila do Chapéu, exatamente, né? E aí foi nesse momento que... E não só um condomínio simples, né? Não só um condomínio simples, foi um condomínio todo pensado, foi feito com coração, né? Foi feito como se fosse pra gente viver lá. Né? Como se fosse, não, foi feito pra gente viver lá. Pista de skate. Pista de skate, tudo que a gente idealizou lá é o que a gente pensou assim, o que é que eu gostaria que tivesse lá pra mim. E a importância, né, pessoal? Só que o que é pra mim é bom pra o Mardônio, é bom pra o fulano de tal, enfim, é bom pra as outras pessoas também. É bom pra o Ítalo Ferreira. É bom pra o Ida. Não, mas assim, e é bom pra... Então é bom de verdade, né? É o que a gente busca. Né? Pra comunidade. Gera empregos, enfim, fortalece geral. E aí, nessa visão que a gente teve, foi também um momento que a gente começou a enxergar que o cenário do nosso litoral começou com a ideia que era para sanar uma necessidade para amigos, para mim e para amigos, e depois eu vi que essa dor era uma dor maior para o litoral inteiro. Para Taíba, principalmente, que é onde a gente tem maior carinho lá, né? Mas também é uma dor que estava começando a ter no litoral inteiro, não por conta do surf, mas por conta do kitesurf. A gente foi por conta do surf. Eu até criei uma barreira por um determinado tempo, né, que o surfista normalmente tem, né? Não vou fazer kite não, eu sou do surf, né? Mas quando eu também fui pro kite, amei o esporte. Quebrei essa barreira. E quebrei essa barreira e unifiquei, né? Porque, a gente tem uma temporada
muito top, maior muito maior e top de vento do que de onda. Do que de onda, né? Então, quando estiver dando onda, eu vou surfar. Quando estiver dando vento, eu vou velejar. Então você usou a expressão dor, né? Mas no caso, assim, uma grande oportunidade, né? Que surgiu de um network, né? De uma necessidade em comum. Por isso a importância, né, cara, da gente ter bons amigos, né? Pessoas que nos colocam pra frente, que pensam junto, que estão projetando, né? Sim. Buscar essas amizades e trazer também, né? Aqueles amigos que a gente sempre tem essa preocupação, né? De sempre construir, plantar sementes juntos, né? Sim. Fortalecer o movimento juntos. Exatamente. E aí, como a gente teve essa sinergia muito grande entre eu, o Deco e o Felipe, né? A gente começou a visualizar, e o Deco já... O Deco já vem de empresa, da família. O Felipe constrói, também. né? Nós três temos essa aptidão de construção, né? Família, né? Só que o Deco já tinha uma visão muito maior na parte do kite. O Felipe também não velejava. O Deco velejava há muito tempo. Né? Então ele já entendia mais ou menos algumas dores também do mercado da parte de kite e tal. E a gente começou a ver essa necessidade crescendo. E a gente falou, galera, vamos focar, vamos montar uma empresa e vamos focar para que essa empresa venha atender essa galera que é do nosso litoral. Vamos ajudar a fazer uma transformação no nosso litoral. Entendeu? E que transformação, hein, Dourado? Por quê? Porque a gente, nós três somos pessoas que realmente vivenciam o esporte e a natureza. A gente gosta de estar em contato do esporte e da natureza. É uma coisa que nos une, né? E a gente entendendo isso, a gente sabe como atender a demanda dessas pessoas que estão vindo para cá. Não é algo que é só comercial. Não é algo que é só comercial, entendeu? E a gente já viajou bastante, já viu como funcionou o crescimento do turismo de Bali, né? Eu fui para Bali já 5 vezes, né? O Deco já foi várias vezes também, o Felipe também. O PH, que é nosso comercial, já foi milhares de vezes também para lá. Então, a gente entende qual é a vertente de crescimento, né? Bali, quando eu cheguei lá em Bali no primeiro ano... Foi a melhor experiência, né? No primeiro ano não tinha nada. O primeiro ano era tudo muito barato, não tinha nada. Entendeu? Bem barato era. Agora você chega em Bali, tá lotado, é uma vibe massa, tem cheio de europeu, cheio de russo, cheio de muita gastronomia bacana, hotéis. Cheio de brasileiro. Você vê a economia circulando, girando lá, entendeu? E todo mundo, eles conseguiram crescer de uma forma organizada, né? De atrair um público legal para lá, que não bagunçasse, né? Que são pessoas que estão preocupadas também com a natureza, com o esporte, que cuidam, que consomem, né? Consomem, mas cuidam. Consomem, mas cuidam. Né? Essa, na verdade, é uma das grandes preocupações da Taíba, né? A gente quer ver a Taíba crescendo, não só a Taíba, o litoral inteiro. E eu acredito que seja também a preocupação sua, do Felipe e do Deco. Com certeza. Né? Crescer organizadamente. De forma organizada, crescer de forma sustentável, né? Que cuide do meio ambiente, que cuide ali daquele lugar que pra gente é tão sagrado. Né? E quando a gente fala sustentabilidade, a sustentabilidade ela envolve tanto a natureza quanto a comunidade local, né? O espaço em si, porque todo mundo tem que crescer junto. Isso. Não adianta só um crescer e ficar todo mundo do outro lado. Gerar oportunidade, né, para os nativos. Você cresce com a geração de oportunidade, né? Então, quando você gera oportunidade, sem ser se ilhar, fazer um projeto que você fique meio ilhado ali, né? Não é legal. Então, você tem que fazer com que você crie cursos profissionalizantes para o pessoal, né? Coisa que a gente está tentando levar para lá através de parcerias junto à FIEC. Que tipo de curso, Dourado? Você está só na ideia ainda? Não, a gente está pesquisando, está mapeando, né, quais são as necessidades. Voltados para o turismo. Voltado para o turismo. E principalmente as necessidades do futuro, né? Porque não adianta eu treinar a pessoa para uma coisa que já está ficando obsoleta, né? Tem muitos cursos técnicos que eu vou treinar a pessoa e a pessoa não vai sair no mercado de trabalho. Vai ter aprendido algo, mas não tem mercado de trabalho para aquela pessoa naquilo, né? Então a gente está mapeando isso, né? A gente costuma dizer que a gente primeiro planta a ideia, aí depois vai regando, é um tempo até você conseguir retirar os frutos daquilo, né? Executar. Não é da noite pro dia que as coisas acontecem, mas a gente está todo dia pensando como melhorar aquela região, né? Dentro das ferramentas que a gente tem lá agora. Lógico que amanhã a gente vai melhorando, outras ideias vão surgindo, outras pessoas vão aparecendo, e aí a gente vai conseguindo dar tração mais para aquilo que a gente quer implementar lá, o sonho que a gente quer implementar lá. Por sinal, falando de melhoria, incrível. Falando de melhoria e evolução, vocês criaram
o evento Festival Surf na Laje, né? Sim. Que foi uma evolução, melhoria, fortaleceu o esporte. Enfim, fala pra gente aí, fala pra galera aí, por que criar o Festival Surf na Laje, né? Como é que o festival faz parte da filosofia do Vila do Chapéu e desse fortalecimento como um todo, né? Festival que não cobra inscrição dos atletas, não é isso? Não cobra inscrição dos atletas locais e profissionais, né? E cobra só de alguns amigos ali, né? Pelo menos para custear São apoiadores. E não representa nem 1 ou 2% da despesa, do investimento, né? que é o evento. Que é um festival, na verdade, muito bem organizado, que vem virando até referência, né? Mesmo com poucas edições, Sim. vem virando referência de estrutura, de premiação, de organização, né? De onda, de qualidade de onda, nem se fala. Chega, ele solta o sorriso. Escolhemos os períodos certos, né? Para que acontecesse. Fala pra gente aí, Dourado. O Surf na Laje começou com brincadeira, né? Com o Charlie Brown lá, eu tava falando com ele uma época, aí eu falei pra ele, pô, Charlie Brown, aqui merecia fazer uns campeonatos massa e tal, por que não acontece aqui? Aí ele falou, não, porque sempre tem muito problema e tal, o pessoal quer levar pra Taibinha, tem aqui a laje, mas também tinha muito um problema de... Tinha distância, né? Tinha distância. Tinha uma distância. Né? E também, de uma certa forma... Não tinha a estrutura que hoje tem, né, também. Já melhorou bastante a estrutura, né, do Morro do Chapéu. Melhorou bastante, né? E também, de uma certa forma, acabava que o pessoal, de uma certa... Que é uma coisa que a gente tenta evitar, né? Criar panelas, né? A gente tenta agregar o máximo de pessoas. Lógico que um evento desse acaba deixando algumas pessoas de fora. Natural. É natural. Não tem como levar todo mundo, Não tem como levar todo mundo, né? Mas a gente tenta fazer proporcionalidade, né? Proporcionalidade do atleta local, proporcionalidade de pessoas de fora, para que fique algo justo, né? E que toda a comunidade se sinta pertencente, né? Abranja um pouco de cada pessoa. Sou um pouquinho dono disso aqui, né? Exatamente. Isso aqui é meu, né? E aí, meu não, nosso, na verdade, né? Nosso. E aí lá, a gente quis fazer um evento justamente para unificar as pessoas, né? E que fosse para se divertir. Era realmente só para se divertir. Não, vamos fazer isso aqui para unir. Por quê? Porque o Charlie Brown uma vez falou para mim que o Adilto Mariano fez um bolão com churrasco e tal. Foi um dos eventos mais épicos que teve lá no Morro do Chapéu, né? E todo mundo... o Leque Tchu. Que figuraça! O homem é brabo, viu? E aí... na Austrália, forte abraço pro nosso querido Leque Tchu. Representa demais. Demais, casca grossa. Big referência. Conta. E aí, eu falo, cara, vamos organizar um dia aqui, eu vou organizar. E isso demorou uns 2 anos até sair do papel. Falando que ia organizar, isso foi mais ou menos, se eu não me engano, 2020, eu falei isso. E bem na pandemia, mais ou menos. No início da pandemia, principalmente no período que realmente tudo fechou e a gente ficou lá morando muito na unido, Taíba, né, ali. Todo mundo muito unido, conversando e tal. Pegando onda todo dia. E realmente naquele momento foi muito importante pra mim, porque eu passei a morar na Taíba. Eu passei quase 2 anos morando na Taíba ali, né? Passei 5 meses sem pisar em Fortaleza, velho. Nunca imaginei isso. Eu passei quase isso aí também. 5 meses, né? Eu pisei em Fortaleza, vi a cidade fantasma, meu Deus do céu. E aí acabamos que foi uma coisa ruim que aconteceu no mundo, mas pra gente foi uma coisa boa, né? Porque nos fez estar mais dentro, conhecer mais pessoas, saber mais... Valorizar a natureza, valorizar os amigos. Exatamente, né? Exatamente. Saber mais... tirar essa relação, né, da conexão com as pessoas, né? Valorizar o tamo junto de verdade, né? De verdade, exatamente. E aí a gente pegou e uma vez eu conversando lá com o pessoal, falei, mas vamos fazer isso aqui? Vamos. Aí eu comecei a endoidar e pensar e tal, só que eu nunca tinha tempo, né? Porra, a gente tá o tempo todo na correria e tal, e tempo é escasso, né? Pra fazer uma brincadeira daquela ali, dá um trabalho grande. Principalmente quando você vai fazer brincando, você não tá com a produtora, você não quer gastar muito, né? Você quer fazer só pra se divertir, né? Aquilo ali, né? Ainda mais sem cobrar inscrição. Sem cobrar inscrição, exatamente. Aí, e a inscrição, eu não falo nem da inscrição, porque todo mundo sabe. Porque quer não quer, tem curso, né? Tem vários cursos, na verdade. Mas assim, a própria inscrição,
ela não representa, nunca representou, quem sabe faz evento sabe disso, não representa 2% do custo de um evento desse. Isso é mais um selo de compromisso, né? Então a gente coloca o selo de compromisso para algumas pessoas, rapaz, você tem um compromisso de participar, pelo menos pagar alguma coisa para participar, né? E aí a gente decidiu fazer isso, acho que, se não me engano, o primeiro que a gente fez foi em 2022. 22. Foi. O primeiro foi em 2022. Em 2023 eu não fiz, porque estava realmente cansado. Não, o primeiro ano foi traumatizante para mim, assim, de quantidade de aprendizado, né? Aí, só que eu fiquei com saudade de ter, de acontecer, né? Aí quando foi 2024, a gente falou assim, não, vamos ter essa dor de cabeça e vamos fazer isso aqui. Tá merecendo, a gente tá o tempo todo aqui e tal, vamos fazer. E aí a gente decidiu fazer até um pouco maior, com a festa legal e tal, né? E foi uma experiência muito massa, 2024, que foi quando também nasceu a ideia do Réveillon. Réveillon. Né? A gente tava ali com uma turma de amigos, né? O pessoal da iFlu. Uma coisa puxou outra, na verdade, né? E aí também teve um outro amigo nosso, o Pedrinho O Réveillon foi revolucionário na Taíba, né? Foi. Total. Foi. Movimentou bastante. Movimentou bastante lá. Conseguimos trazer o Iago Dora, o Bob Bandiquish, né? Na verdade, maior galera, né? Galera. Isso aí eu tô citando aí os mais conhecidos, né? Os mais famosos. Muito bom mesmo. E aí a gente fez esses 2 anos de forma brincando. Agora a gente vai para esse terceiro ano, vai ser a terceira edição. Né? E por conta da ideia de um dos amigos nossos, que é o Pedrinho Dal, né? Ele já fez alguns eventos da WSL, ele participou, é cliente nosso, ele participou do evento e falou, porra, aqui dava para fazer um QS. Essa onda aqui é animal. E ele já fazia QS, já fez alguns QS, né? Padrão internacional. Só que também tinha um outro amigo nosso que faz, né? Que é o Rafa, né? Lá da Layback. Da Layback. E aí o Pedrinho na correria, que ele tava... Não ia poder fazer no ano seguinte, e o Rafa comprou a ideia, né? O Rafa falou assim, macho, eu faço, vamos fazer? Vamos, né? Aí a gente foi atrás, foi correndo e tal, graças a Deus também, hoje, esse ano a gente teve uma parceria muito grande, que a prefeitura tá olhando muito pro esporte de São Gonçalo, isso é super importante. Super né? importante, quando, o suporte, o apoio. Sim. Quando uma prefeitura ela identifica que o turismo é importante para o seu setor, que o esporte é importante não só para o setor do turismo, mas também para a comunidade, né? Com todo, né? E aí essa atual gestão está com um olhar muito grande para o esporte, e eu achei isso fantástico, né? Eles abraçaram essa ideia. Vou até agradecer ao prefeito Marcelão e a equipe, viu? Obrigado por estar olhando tanto aí pro surf, pro kitesurf, o Miller, exatamente. São sementes plantadas que virão uma colheita excelente, né? Porque realmente para todo mundo, na verdade, né? Para os investidores, né? Para os turistas. Então, tá incrível como tá repercutindo a Taíba, como dessas iniciativas que começaram como uma reunião de amigos. Isso. Né? As coisas foram crescendo, virou aquele círculo virtuoso, né? De ações, empreendimentos, investimentos, as pontas se juntando, como é o papel também de quem é da publicidade ou do comercial, de juntar essas pontas, né? O que a gente faz também, o que a gente busca também com a Beach Show TV, é porque desde esses eventos, surf na laje, um campeonato entre amigos, agora eventos nacionais e internacionais. Muita coisa vindo. Réveillon, destaque no Brasil todo, foi o Réveillon Maravilha. Impressionante. Então, a Taíba, ela tá em outro patamar. Posso até afirmar, galera, que a Taíba, esse ano, principalmente, está no holofote máximo do surf e do kitesurf brasileiro. Viu? Anota isso aí, ó. Anota isso aí. A Taíba tá em outro patamar, né? A gente deve a ações, né, de empreendedores, como o Grupo Monte Dourado, né, como a prefeitura e o poder público, né, que quando ele enxerga realmente, que ele arregaça as mangas e vem... É uma tríplice junção, quando você tem o potencial do lugar, uma comunidade que respira aquilo e que abraça aquilo, né, que é a comunidade da Taíba. O poder público também olhando isso, e o poder privado também fazendo, conectou esses três aqui. E fora a magia, né, que já mencionou, dos ventos, sucesso. A magia dos ventos, a magia das ondas, né, da laje,
Entre outros picos, né? A Taíba é uma e a beleza natural, né? Beleza natural, o ambiente, o clima. E aí, dentro desse raciocínio, e aí trazendo um pouco também para a visão empresarial, né? Tem esses aspectos, mas você enxerga outros pontos que uma localidade, uma praia, precisa contemplar para que ela se encaixe com esse perfil de investimento de uma cidade, ou enfim, um distrito, ou um bairro, uma praia, uma cidade que tem essas características para emergir e crescer e despontar como a Taíba está despontando? Tem. Eu vou dar como experiência que eu falei, as viagens que a gente fez para a Indonésia, eu fui acompanhando o crescimento e evolução de Bali, né? Que é o que eu enxergo não só para Taíba, mas para o litoral. Qual foi o primeiro ano que tu teve nosso em Bali? litoral inteiro do Ceará, tá? Principalmente o litoral oeste, né? Que vai do Cumbuco ali até o Preá. Essas praias, elas estão muito bem nichadas para o crescimento da parte de turismo, esporte e tal, né? Não que as outras não vão crescer também, vão crescer, tá? Mas é porque essas já estão despontando, né? Já estão com essa visibilidade. E o que faz uma cidade crescer é a infraestrutura e as atrações que você leva para lá. Seja de campeonatos, seja de eventos como um Réveillon, ou até mesmo não, isso é extremamente necessário, né, para poder ter um crescimento bacana e as pessoas voltarem, acomodações boas na cidade. A estrutura local, né? Estrutura local. Restaurantes. Quando eu falo acomodações, hospedaria e restaurante. Né? Estrutura. É verdade, eu vou citar aqui exemplos pontuais, né? Eu acho que nesse ponto, a gente ainda está um pouco atrasado. Taíba. A Taíba não, o litoral inteiro. Tem alguns que já estão um pouco mais avançado, né? Um pouco mais avançado. A Taíba eu acho que está ainda atrasada nisso, mas mesmo é com uma a proximidade da capital, oportunidade. Porque você tem uma cidade que está muito próxima da capital, é eleita por todos o melhor canto de surf e o melhor canto de kitesurf. Isso. Tem pôr do sol, né? Dunas de pôr do sol. Então pode gerar oportunidade para muita gente, né? Tem duna de pôr do sol linda, tem uma praia linda, tem grutas, né? Tem piscinas naturais, tem bicas. Agora o que a gente precisa é como a gente organiza para receber esse turismo e receber de forma organizada, né? Para que não gere confusões, um turismo... O turismo saudável, né? Um turismo saudável. Uma das ações que é espelho, que a gente participa na Praia do Futuro, que eu gostaria até de citar para poder também enriquecer o nosso debate, é a organização em associação, né, do setor, dos setores, né, dos setores interessados. Vou te dar o exemplo da Associação dos Empresários da Praia do Futuro, certo? A Praia do Futuro sofria até pouco tempo aí, aliás, sofre ainda com algumas indefinições de jurisprudência, então fica entre município e União, e aí algumas coisas não eram resolvidas, não havia uma convergência nas ações. A Praia do Futuro sofre muito com falta de energia. Eu resido lá. Inteiro, né? O litoral inteiro. Eu estou falando da praia na capital, né? Isso também. Então assim, a organização da Associação dos Empresários, né, fez com que o debate se organizasse melhor em pautas, certo? Então hoje a Praia do Futuro lá, a EPF, junto com a SPF, né, que é a Associação de Surf também está trabalhando em conjunto com eles. Os empresários com a Associação dos Esportes. Dos esportes, né, porque aí contempla kite, bodyboard, as reuniões estão acontecendo, os processos estão avançando, porque o setor privado também busca se organizar. Onde o próprio Thiago Miranda, né, é um grande ator, né, dentro das duas associações. Dos comandantes lá, né? Então, as associações hoje participam das câmaras setoriais. Nas câmaras setoriais recebe-se o representante da Enel, né, do Banco do Nordeste, das instituições. Então, acho que, de repente, na Taíba, eu não sei se já existe essa associação dos empresários ou dos atletas, dos esportes. Está criando esse movimento, né, para estar em parceria os empresários, a comunidade e o poder público, né, para criar agendas e demandas que possam fazer a Taíba se diferenciar, né. Não só a Taíba, organizadamente. Lógico, né? Dentro da nossa parte está puxando a Taíba, que é onde a gente está. Claro. Né?
Mas existe em cada espaço, por exemplo, a região do PECEM, tem a região da ECIP, né? Que tem a associação lá do Porto, né? Como eles estão fazendo para organizar lá. No nosso caso, eu estou puxando mais para o lado do turismo, voltado principalmente para Taíba. Sim. Né? Sim, É o que a gente perfeito. tá buscando. E aí era esse o debate, né, da organização entre setor privado, né, setor público e a iniciativa, a organização civil. Uma coisa que as pessoas ainda não enxergaram, e que eu estava falando justamente lá de Bali, é que 2017, a primeira vez que eu fui para Bali, era super barato. Hospedagem era baratíssimo. $15. Eu passei um mês todinho lá, a gente pagou, acho que o mês todinho foi R$1.200 dividido para mim por Jerome, deu R$600 o mês todo. O mês todo lá. E eu pousava lá durante 3 anos, fui 3 anos seguidos, eu pousava lá, saía do avião, é que eu vi o hotel que eu queria ficar. Hoje é impossível você chegar lá e você fazer isso. Se você não tiver bocado, tu até encontrar canto para ficar, mas vai ficar em canto muito afastado, não em cantos estratégicos lá. Entendi. Né? Você vai ficar em canto muito afastado. Sendo que nesse período também cresceu a quantidade de hospedagem. Cresceu muito a quantidade de hospedagem. Você tem muita opção, mas foi maior a demanda de pessoas indo para lá do que a quantidade de oferta de lugares, de quartos, né, hospedagem. E que isso é uma coisa que está acontecendo com o nosso litoral. Todo ano tem uma demanda crescente, todo ano bate recorde do ano passado. Principalmente por conta dos kite. esportes. Né? Principalmente quando o kite. Quando o kite, verdade. Principalmente quando o kite. A vantagem da Taíba é que a gente não tem, a gente, não é nem que não tenha, né? A gente tem também a baixa temporada. Mas a gente pode converter essa baixa temporada numa linha contínua por conta do surf. Perfeito. Em relação às outras praias do litoral. O ano inteiro. A gente consegue fazer o ciclo dela do ano inteiro, né? Mas a gente ainda tem poucas oportunidades de hospedagem no nosso litoral. O que é que chamou a atenção, Dourado? E o que eu sempre falo para as pessoas pessoal, construam casas, pousadas, o que seja, que dê um mínimo de experiência para a pessoa. Certo? Que você vai alugar. Por exemplo, tem um amigo meu lá, o Jerome, né? Ele, todo final de semana tá lá na minha casa, ele tem 8 casas na Taíba. E todo final de semana ele tá na minha casa dormindo no meu sofá. Porque as 8 casas dele estão alugadas. Muito legal. Todas alugadas. Todas alugadas. Entendeu? E ele tá conseguindo tirar uma renda muito boa. A gente tá até criando um plano pra gente, né? Nessa parte de aluguel também por temporada. Mas que tem que ser através de experiência. Não adianta você fazer só mais um que você pode empancar. Certo? O que as pessoas estão querendo é coisas diferentes, de experiência. Foi o que aconteceu com Bali. Por que as pessoas querem ir para Bali? Toda construção em Bali, ela tem uma experiência. Ela tem uma experiência na arquitetura, tem uma experiência nos detalhes, nos mimos, né? E hoje tem gente que quer ficar até distante, né? Aceita ficar em regiões distantes em Bali, porque lá você tem uma construção com experiência. Entendeu? Não é fazer uma casinha, só fazer uma casinha, não. Você tem que fazer uma casa, uma casa, um bangalô. Que te gera aquela sensação. Que gera uma experiência. Diferente, né? E aí você vai, lógico, ranquear dentro dessas plataformas de Airbnb, de Booking e tal. Você vai receber uma boa nota e todo mundo vai querer ir para aquela casa. Você pegar isso aí, você tem uma demanda de mais ou menos 60%, 70%. Se fizer a conta... De ocupação. Se você fizer a conta, isso aí vai te dar uma renda muito maior do que qualquer imóvel que você pudesse ter em Fortaleza. Então a gente está falando de produtos, né? Experiência, expectativas, né? Formatos de locação, temporada. É o turista do kite, é o turista do surf, é o turista do final de semana comum, praieiro, né? Da pesca. Então, o que é que tu entende aí pela... como contemplar a demanda do turismo, do turista internacional, do turista nacional, há estratégias diferentes. Podia falar um pouco melhor sobre a questão da experiência, né? Como montar um pacote turístico completo, onde ele possa vir receber uma aula de kite, comer um peixe
tomar banho na bica e depois... Comer beijo do Toninho, comer beijo do Tibai, né? É isso, a experiência que você se refere a isso, seria um pacote onde você inclui mais serviços. Exatamente. A gente já é bem, assim, já é bem tradicional aqui a figura do bugueiro, né? O passeio do cumbuco, mas a gente ir além, né, do básico, é isso? E além, na verdade, não é nem além do básico. É você bater em cima do básico. O que é o básico para mim? O básico é você ter uma boa hospedagem. Esse é o básico. Porque ter o bugueiro, ter tudo isso vai fazer parte no complemento. Tá? Do Mas se você chegar num canto e você não conseguir uma hospedagem boa, organizada, você vai passar perrengues. Sim. Se não tiver onde comer, né? Se for difícil você sair, locomoção. Por exemplo, você vai lá para Taiba, qualquer praia do nosso litoral, né? Você fica hospedado no hotel, você vai sair para comer, os restaurantes estão longe. Distantes. Né? Você não tem grandes serviços no seu entorno. Então, a pergunta é como a gente minimiza isso, como gera uma facilidade para o cliente para que ele possa não passar por perrengues básicos, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente está fazendo dentro de todos os nossos projetos... O lugar por si já se paga, na verdade, né? A experiência de estar no lugar. Isso. Os serviços que vão fazer a diferença, né? Exatamente. Uma coisa que a gente se preocupa muito, né, para os nossos projetos é na experiência também do próprio cliente. Porque como é que eu vou fazer o cliente dar experiência para o cliente final, que é o turista, se eu não dou a experiência para o cara que vai empreender, que é um parceiro meu, que é o meu cliente direto, né? Então hoje a gente oferece o serviço da construção da casa. Essa noção. A gente vende lote, mas a gente oferece o serviço de construção da casa, não obrigatoriamente pela gente, mas pela rede de pessoas que estão próximas da gente, são bons construtores, né? Para que a pessoa não passe um perrengue, uma dor de cabeça, um estresse na construção. A gente sabe que construção é estresse. São normais no mundo todo. São normais. E são dispendiosos. Há um custo que às vezes ele é imponderável, né, Mardoni? O custo de você construir por conta própria. Às vezes você acha que está economizando, mas contrata um profissional, ou os profissionais, né? Porque vai do projeto de arquitetura, né? Aliás, começa numa boa compra, né? De um terreno, com responsabilidade, com vários fatores. Toda a questão mesmo de legalidade, documentações. Principalmente, por exemplo, nos nossos projetos, você só constrói se tiver projeto feito, aprovado na prefeitura, com alvará, né? Você não vai construir e com os padrões do condomínio, né? Perfeito. Ou seja, você tem que ter um padrão mínimo a ser seguido. Aí depois que você atende essa demanda... qualquer um dos empreendimentos de vocês. Qualquer um dos nossos empreendimentos. Seguir o padrão, não é isso? Seguindo o padrão. Atender essas demandas, você vai construir sua casa, né? Ou seja, ou você quer comprar dor de cabeça de fazer, ou você pode também... A gente pode facilitar e indicar equipe, alguém, né, para construir sua casa, para que você não tenha essa dor de cabeça. Quando ele termina a casa, ele tem um outro problema, porque ele não é um gestor de aluguel. Sim. Né? Ele quer ser monetizado, mas ele não sabe como. Não sabe as plataformas, vai ter que estudar, vai ter que despender tempo dele para isso. Então, a gente oferece também a solução, que essa parte é nossa, né? De ceder a expertise da gente para poder fazer o aluguel. Fazer a gestão do imóvel. A gestão, né? E isso a gente só vai fazer nos nossos projetos. A gente não vai fazer externo aos nossos projetos. Entendi. É justamente para atender a demanda dos nossos projetos. Então a gente vai montar uma equipe, né? Assim que começar a pegar mais casas por exemplo, no próprio Vila do Chapéu, já vou startar isso com a minha casa que está lá agora, né? Ou seja, as primeiras demandas, a gente vai startar as experiências com a casa que a gente está fazendo lá agora. E a gente vai estender essas gamas de serviços para todos os nossos clientes. Isso o Chapéu já foi 100% vendido? 100%. 100%. E o Ítalo Ferreira está lá com a gente. Está lá. Tá lá com a gente. Por que ele gosta da Taíba, hein? Rapaz, eu acho que é porque tem uma laje lá. Tem uma laje lá. Que legal. Tem o cais também, Tem o cais, né? Tem Duno. Mas também pela galera, um cara, gente boa, né? Com espírito bom. E aí... Nosso campeão mundial e olímpico, viu, galera? É louco pela Taíba, velho. Louco mesmo. Por sinal, tem... Quantos terrenos ele tem lá, Dourado? Não. O que a gente quer é o seguinte, ó. O que é que você está precisando agora? A venda não acabou quando eu vendi o lote, né? A venda, ela continua.
Porque tem a construção. Porque tem a construção, tem a parte do aluguel. O padrão a ser seguido. O padrão a ser seguido, tudo direitinho. E a ideia é justamente gerar essa satisfação no final, ver que aquilo ali é uma oportunidade de investimento, né? Porque o nosso litoral está em crescente e a gente precisa ajudar o nosso litoral a crescer de forma organizada. E a gente não vai fazer isso sozinho, eu não vou conseguir fazer isso só. As pessoas sentirem que fizeram realmente um bom investimento, né? Exatamente. Eu não vou conseguir fazer isso só, então eu prefiro ser um catalisador, né, para que todo mundo que queira abrace essa mesma visão, a gente possa estar ajudando e fazendo isso em comunidade, em união. Muito bom. Que aí cresce todo mundo junto. Incrível. É show, é beat show. É show, é beat show. Pessoal, aproveita, cara, o bate-papo. A gente quer trazer gente assim, ó, que empreende, que inspira. Que inspira, cara. Porque a gente vai sair daqui cheio de ideias. Surf, que respira kitesurf, que é um dos esportes radicais. E tá aí chegando junto de verdade, galera. Quem tá com a galera, o tamo junto mesmo. A gente vai chegar cheio de ideias, nossos amigos, quem tá aí acompanhando o canal. Pessoal, se inscreve também para seguir recebendo esse conteúdo. Sininho, né? A Beat Show TV aí tem esse propósito, né? São várias frentes aí, tem o projeto do Instagram, a revista impressa, o festival audiovisual. E a TV Beat Show é o recomeço, né, de tudo isso, né, Mardoni? É uma retomada. Repaginação. Então, voltando para a questão dos empreendimentos, né, que são fantásticos, a gente queria entender também um pouco o público-alvo, né, dos empreendimentos monitorados, especialmente no litoral, né, sobre os terrenos, os perfis, o valor de investimento, né, como é que fica ele, eles são acessíveis? Podia falar um pouco assim para um público geral? Pode. O nosso público-alvo que a gente busca, lógico, são pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, né? Tenta identificar isso, que é o contato com o esporte, a natureza e fazer relações, né, conexões verdadeiras com outras pessoas, né? São esses três pilares que nos norteiam. Então, quando a gente quer que as pessoas se conectem com os nossos empreendimentos, a gente busca pessoas que tenham esses mesmos princípios, né? E que normalmente, quando a gente fala assim agora de uma forma mais ampla, vai ser ou um esportista, né, kitesurfista, surfista, enfim, ou Kitesurfista, a mãe da natureza, né? Uma mãe da natureza, mas assim, já perfil de pessoa que pode estar lá investindo, né, nos nossos produtos em si, normalmente são empresários, nômades digitais, né, profissionais liberais, né, que tenham um pouco tenha um espírito, uma alma livre para poder viajar, ter seu tempo e tal, e tá sempre por lá se conectando e vivenciando aquilo com a gente. Justamente a gente busca pessoas que a gente consiga criar relações. Mergulhar, né? Vivenciar, né? A energia, e são pontos que são invaloráveis, sabe? Invaloráveis, difíceis de quantificar, de mensurar, né? São coisas que estão implícitas. E aí, essas pessoas, quanto mais elas, normalmente são também com perfil de investidor, né? Sim. A ideia não é, por exemplo, principalmente vou dar um exemplo básico, né? Lá na ilha. A Ilha do Guajuru tem uma alta taxa de ocupação. Você chega ali no período de junho, julho, né? Até o final de dezembro, você tem 90%, 95% de ocupação lá. Só que tem um período ali de baixa temporada. Mesmo com a distância, né? Mesmo com a distância. Só que você pegar, por exemplo, na Taíba, a gente tem muita reincidência. Tá? São pessoas que vão e voltam com mais frequência. Adoro o mesmo lugar, né? Muito o mesmo lugar. Principalmente de Fortaleza. Tem muita reincidência de Fortaleza. Já na Ilha do Guajiru, você vê muita gente chegando e saindo só uma vez por ano. Na Taíba você tem repetição. Tem 3, 4, 5 vezes a pessoa vai para lá durante o ano, né? Só que lá na Ilha do Guajiru, como é que eu vou fazer um investimento que a pessoa visualiza como segunda moradia, sendo que a pessoa vai 1 ou 2 vezes lá? Então eu tenho que fazer que seja um produto de segunda moradia de investimento, com a mentalidade que a pessoa vá colocar lá como uma oportunidade de colocar como aluguel por temporada. Perfeito. Que quando ele for para lá, ele vai ter o espaço dele. Quando ele não estiver lá, ele vai estar ganhando dinheiro, né, com o imóvel que ele tem lá, entendeu? E a gente criar essa facilidade para os nossos clientes, né, para que ele não precise estar se preocupando com
com a mão de obra local, com tudo que aí a gente vai cuidar dessa parte, montar uma parte de gestão, porque a gente está fazendo já o empreendimento, criou já mão de obra na... Serviço de manutenção, tudo, né? Então é como a gente faz para integrar e que isso funcione. Porque, por exemplo, lá na Ilha do Guajiru, eu fosse fazer um empreendimento e só vender, e a gestão depois? Como é que esse pessoal vai se encantar em construir para ter depois uma dor de cabeça de gerenciar tudo isso? Entendemos. Né? Então, o que a gente está preocupado é como eu vou criar leitos para atender o turismo, para poder qualificar melhores restaurantes, né? Ter melhores serviços, se eu não dou o mínimo que é a gestão do aluguel por temporada ali. Que é o básico. Uma pergunta que não quer calar, viu? Pergunta que não quer calar. Dourado, as piscinas de ondas estão bombando no mundo todo e no Brasil, né? Sim. Cada vez mais. Acabaram de lançar agora em São Paulo, na capital. E o estado do Ceará, acho que historicamente, com a temporada curta de ondas, né? Muito tempo temporada de kite. O pessoal precisa de uma piscina, quer muita piscina aqui. Já está em andamento, ou já passou algo desse tipo pela Dourado Incorporações e pela Mundo Dourado? Já estudamos bastante, né? Um dos nossos sócios, que é o Deco, viajou, ele já faz 11 anos mais ou menos que ele já olhava isso com o irmão dele, o Dado, né? E aí teve uma época mais próxima agora que a gente começou a fazer conta e tal, e ver se fazia sentido isso. Faz sentido, mas a conta é grande, né? E o investimento é alto e você precisa ter VGV para poder conseguir fazer um projeto desse, né? Dá para fazer? Dá para fazer. A gente está esperando uma oportunidade de posicionamento, de localidade que consiga absorver esse tipo de equipamento, né? Porque... Então, estão nos planos aí da... A gente estudou bastante. Da Monte Dourado. Viajamos, conhecemos praticamente todas as piscinas de ondas. Na Austrália, né? Fomos na Austrália, Califórnia. No Brasil inteiro, no próprio Brasil, em todas as piscinas que tem aqui do Brasil, né? Mas já analisamos todos os números, como fechar a conta e tal. O nível das ondas. O nível das ondas, o que seria ideal para cá, né? Porque nem toda onda vai ser ideal para cá. Tem a questão do vento. Tem a questão do vento. Enfim, tem vários fatores que influenciam na decisão da piscina, né? A própria quantidade de ondas por minuto, influencia, né? Bastante. Né? Se você vai levar isso como uma exclusividade, como um parque, se é um parque, você precisa ter rotatividade, né? Enfim, mas estamos olhando, não é algo de prioridade agora, mas é algo que a gente com certeza também está estudando, olhando, que é um sonho nosso. É um sonho nosso, geral, na verdade, né? Tem uma piscina de ondas aqui no estado do Ceará. É um sonho nosso que facilitaria muito a nossa vida, né? Por conta que a gente só tem aqui praticamente 3, 4 meses do ano com onda de qualidade. A gente tem vai ter ondas ainda? Vai. Durante o ano todo vai ter onda aí, né? Perto da onda. Exato. O ano todo, né? Mas a gente tá falando... Onda de qualidade. Qualidade a gente tem 3, 4 meses só, né? A gente que viaja o mundo, a gente sabe o que é onda de qualidade, né? Qualidade que a gente quer. Eu não vou conseguir mais o... Anotado, viu? Tá anotado. Eu não vou conseguir realizar o meu sonho de ter o meu terreno na Vila do Chapéu, tá tudo vendido. Não, mas tem lá do permutante, né? Do permutante? Tem as alternativas, né? As soluções. Sempre tem alguém que tá ali fazendo uma venda também e tal, né? A nossa parte já foi toda, né? A gente não tem mais... 100%. O Mardoni falou agora, né? Da estrutura da piscina de onda dentro de um condomínio, né? Então, assim, são os serviços que se agregam dentro de uma estrutura dessa, um condomínio. Lá no Vila do Chapéu... No Vila do Chapéu, tem estrutura de pistas de skate, né? Tem estruturas que são agregadas. A pista de skate hoje lá do Vila do Chapéu é considerada a melhor pista de simulador de carver do Brasil hoje, né? Fala pra gente aí, fala dos serviços que o Vila do Chapéu oferece lá pra galera. Hoje o Vila do Chapéu ele foi montado com um plano de ser conectado com o esporte e a natureza, né? A gente não tem um clube, mas a gente tem o esporte, né? Ou seja, a gente tem lá quadras de beach tênis, uma academia toda montada de madeira, pé na areia, né? A gente tem 2 pistas de skate. São 2 pistas de skate. A gente tem
uma área verde bastante grande, né, com lagos, né, que antigamente não existia nada disso lá, então a gente qualificou aquela área, transformou ela em uma área com bastante vegetação. O Vila do Chapéu hoje tem mais... Não tinha uma... houve um desmatamento dentro do Vila do Chapéu. Muito pelo contrário, né? Teve o que a gente fez lá, né? O que a gente fez lá foi plantar mais de 5 mil árvores dentro do Vila do Chapéu. Legal, muito bom. Né? Então a gente conseguiu agregar para a natureza e ainda enriquecer mais ainda a fauna e a flora local. Mardônio, vamos mostrar o Vila do Chapéu, vamos mostrar os projetos do Guajiru, a Ilha do Guajiru, vamos mostrar os projetos do Grupo Monte Dourado, né? Como a gente está mostrando todos os projetos que têm qualidade, que têm compromisso com o meio ambiente, que tem essa visão que a gente compartilha, né? Da Beach Show TV. E o projeto podem ver tudo aqui com a gente. O projeto da Ilha do Guajiru tem uma particularidade, né? Que lá era uma fazenda de camarão. E uma fazenda de camarão, ela acaba degradando muito o meio ambiente, né? Porque tem muito resíduos enfim, dos ciclos de cultivo. Camarão, no próprio camarão, que gera resíduo também e tal. E a gente entrou com um projeto lá, e dentro do nosso projeto existe um PRAD, né? Que é um plano de recuperação de área degradada, né? Ou seja, a gente pegou um terreno que ele já havia sido todo degradado, tem 1 quilômetro de frente lá na Ilha do Guajiru, e está entrando com um plano de revitalização e transformação dele, com o viés de transformar ele no setor turístico, né? Porque antes era um setor de cassinicultura, né? Que foi muito importante, e é muito importante para o nosso litoral, é referência, né? Nosso litoral na parte de cassinicultura. Mas que nacional, né? Nacional. Mas que nesse momento atual, estava meio que... degradando. Obsoleto, porque a região, a vocação daquela região é maior turística, né? Sim. Você estava meio que um confronto ali entre o turismo se estabelecendo e uma fazenda de camarão jogando resíduo no mar, onde o kitesurfista, as pessoas estavam ali usufruindo, né? Então, quando a gente cancela a fazenda de camarão e revitaliza tudo, que antigamente estava gerando 6, 7, 8, 10 empregos, agora a gente vai gerar 500, 600, 700 empregos. Excelente, cara. Né? É isso. Excelente. E cuidando do meio ambiente. E levando o turismo para lá e cuidando do meio ambiente, né? Muda tudo. Né? Eu queria dizer, né, que também como engenheiro de pesca, que a cassinocultura, ela feita com práticas adequadas e equilibradas, sai tudo bem feito, né? Agora, realmente existem os zoneamentos. Zoneamentos, né? Às vezes uma questão de aptidão, aquela área, ela tem uma vocação turística, vamos explorar de maneira mais inteligente. Sim. Não é isso? Então, um abraço aí para vocês, a equipe do Camarão e da Tilápia, que vocês são os melhores do Brasil, viu? Mas é isso, pessoal. Cara, empreendedorismo com responsabilidade, grandes ideias, com a visão da praia, do surf, né? Do beach style. É isso que você vê aqui na Beach Show TV, pessoal. Rafael, meu irmão, brigadão por você existir, você é essa pessoa massa, meu irmão, que tá aí com a gente, que respira surf, que ama o kitesurf, que ama a natureza, que empreende, que gera empregos. Isso aí pra gente, meu irmão, é inspirador, show, é beat show, tamo junto. Tamo junto, meu irmão, show é beat show. Valeu, galera. Segue aí, galera, segue nosso canal, aciona o sininho e big aloha, tamo junto.